Olá! Na aula de hoje vamos resolver a questão 24 de um outro modo, usando o conceito de aumentos sucessivos, tá? Então, acompanhe comigo a resolução na tela. Nessa aula vamos resolver a mesma questão, como já disse, né, por aumentos sucessivos, né? Tem o primeiro aumento de 10%, o outro aumento com 12%, e a gente vai aplicar uma relação e já vai chegar aí no valor final, que é a alternativa C, R$ 123,20, da mesma forma que encontramos na resolução anterior. Então, como o enunciado aponta para a gente aqui, a gente tem um produto que custava R$ 100, ele sofreu dois aumentos. Um primeiro aumento de 10% sobre esse valor de 100, obtendo-se um preço X, e aí um segundo aumento que foi de 12% sobre esse valor do X. Então, após esses dois aumentos, qual é o preço do produto, qual é o valor desse produto após esses dois aumentos, ok? Então, a gente vai usar a relação que é assim, o valor do produto inicial, né, que é R$ 100, vezes 1 mais a primeira taxa, tá? Essa primeira taxa é a taxa de 10%. Então, observe o seguinte, quando a gente tem aqui 10%, 10%, simplificando, eu tenho um décimo, e um décimo é 0,1. Como esse 0,1 está sendo somado a 1, é como se eu tivesse aí o 110% na forma decimal, tá? Então, somando um décimo mais 1, a gente tem 1,1, tá? 1,1 e 1,10 é a mesma coisa. Quando eu multiplico esse número decimal por 100, a vírgula vem para cá, e aí a gente tem 110%, da mesma forma que a gente viu no exercício da resolução anterior, né? Na resolução anterior desse mesmo exercício, tá? Então, esse primeiro passo que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que a primeira regra de 3 que a gente viu na primeira resolução. Esse resultado ele vai dar valor de x, que está dizendo aqui no enunciado, ok? Bom, deixa eu apagar essa bagunça aqui, né? Por que eu estou dizendo isso? Só para você acreditar em mim que o que a gente está fazendo com uma relação, uma fórmula, é a mesma coisa que a gente fez na resolução anterior. Qual é a diferença? Que lá na resolução anterior eu fiz utilizando duas regras de 3. Aqui a gente vai fazer esse único cálculo, tá? Então, dando continuidade na nossa relação aqui, vezes, então aqui a gente já entendeu que essa primeira parte eu tenho x, e aí vem o segundo aumento. O segundo aumento é 1 mais a segunda taxa. E a segunda taxa é de 12%. Tá ok? E a mesma coisa, 12% é a mesma coisa, já diretamente lá no número decimal, é 0,12. Como está somando com 1 aqui, eu vou ter 1,12. E quando eu transformo esse 1,12 em porcentagem, multiplicando por 100, eu tenho aqui 112%, que foi utilizado na segunda regra de 3 que a gente viu na primeira resolução. Perfeito? Ok?
Tranquilo? Então agora é só a gente substituir os valores. Veja como fica bem mais fácil, né? A diferença é que a gente vai trabalhar com números decimais. Então, continuando aqui, a gente tem o 100, que é o valor do produto aqui, vezes 1 mais a taxa de 10%, que é 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa, vezes 1 mais 0,12. Observe que eu transformei o número da forma percentual para a forma decimal, ok? Então, continuando aqui, 100 vezes 1,1 vezes 1,12. Ok? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos multiplicar 1,1 com 1,12 na próxima tela. Dando continuidade aqui, então, 100 vezes 1,1 vezes 1,12. Multiplicando aqui, então, ó, 1,1 com 1,12, 112 vezes 11. 112 vezes 11, a gente fez essa multiplicação. A diferença é que aqui está como número decimal, tá? 2, 3, 2 e 1. Agora, olha só. A vírgula está aqui, temos duas casas decimais. A vírgula está aqui, temos uma casa decimal. Uma, duas, três casas decimais. Uma, duas, três casas decimais. Então, a gente tem 100 vezes 1,232. 1,232. Quando a gente multiplica um número decimal por 100, caminhamos com a vírgula duas casas para a direita e aí a gente encontra o resultado do nosso problema. 123,2, que é a mesma coisa que 123,20, no caso, reais. Só para finalizarmos aqui, então, assim como eu já havia dito inicialmente, a alternativa correta é a alternativa C. Porém, esse segundo modo, a gente utilizou aí, então, só a relação de aumentos sucessivos, tá? É claro que uma situação problema, ela pode ter, num primeiro momento, um aumento e depois ela pode sofrer um desconto. E aí nós substituiríamos aí esse segundo momento pelo sinal de menos, tá? Que não é o caso desse problema, é só uma variação de exercício utilizando o mesmo conceito de aumentos sucessivos. A resolução da questão 24 nessa aula foi feita por aumentos sucessivos. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até a próxima aula.